Fala pessoal, então vamos começar aqui com a nossa aula de Química Orgânica, essa é a primeira aula, e a gente vai começar por classificação das cadeias carbônicas. Muito bem. Então, primeiramente, a gente precisa entender o seguinte, nós temos dois tipos de cadeia carbônica, ou seja, dois grandes grupos. O grupo das cadeias abertas e o grupo das cadeias fechadas. A gente diz que cadeia fechada é uma cadeia com ciclo, por isso que a gente diz que ela é cíclica. Cadeia aberta é uma cadeia acíclica, o A quer dizer não, sem ciclo. Eu tenho um sinônimo para cadeia aberta que é o sinônimo chamado alifática. Quando eu falar cadeia alifática, essa cadeia é uma cadeia aberta, tá? Então que fique bem claro isso. Tá? É um nome estranho, mas é um sinônimo para cadeia aberta ou acíclica, sem ciclo. Bem, então vamos começar aqui entendendo a cadeia aberta, como é que a gente classifica. Nós temos aqui basicamente três grupos de classificação. Normal ou ramificada, ela pode ser classificada em normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Então são três grupinhos de classificação. O primeiro grupinho aqui, normal ou ramificada, a gente tem que entender o seguinte. Se a cadeia for linear, ou seja, os carbonos aqui estão simplesmente um do ladinho do outro, sem ramificação nenhuma, sem penduricalho, a gente diz que ela é normal. Tá, mas aqui eu tenho um carbono para cima, seria uma ramificação? Não. Observem que se eu... cada tracinho desse aqui, gente, a gente viu lá em ligações químicas, que vai corresponder a uma ligação covalente. Tá? Ali existe uma ligação covalente. Então, imagina isso aqui sendo um aramezinho onde eu posso entortar ele e trazer ele para cá. Eu tenho aqui a formação do butano, CH3, CH2, CH2 e o CH3 aqui do ladinho. Então, essa aqui é uma cadeia normal. Observe que isso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, eu tenho um pentano ali. Essas duas metilas que estão aqui nas pontas, elas podem também ser colocadas aqui, ó, na ponta esquerda e na ponta direita. Então eu tenho um alinhamento na cadeia carbônica aqui. Então eu digo que isso aqui também é uma cadeia normal. Quando é que é uma ramificação? Bom, será que a hidroxila é uma ramificação? Não. A hidroxila, para ser um ramo, tá? Eu teria que ter um componente carbônico. A ramificação tem que ser carbono, tem que ser uma metila, uma etila, tá? Ou seja, tem que ser um CH3, um CH2, CH3, algo que tenha carbono. A hidroxila não tem carbono, então eu não posso considerar como uma cadeia ramificada aqui. Então, essa estrutura aqui também é uma cadeia normal, tá? Bom, aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Observem que aqui está a nossa cadeia principal, tá? Que é o nosso propano, e aqui eu tenho uma metila aqui no carbono 2. Se essa metila estivesse nas pontas, ó, para cima, aí seria a cadeia normal. Como ela está no meio, aí ela é ramificada. Entenderam a diferença? Então cuidado para não cair nesses truquezinhos, porque eles vão dar um desenho assim e vocês vão achar que isso aqui é uma ramificação, e não é. A segunda forma de classificar é dizer se ela é saturada ou insaturada. Saturada é quando eu tenho somente liga simples entre carbonos. Quando eu tiver uma liga dupla entre carbonos, eu tenho cadeia insaturada. Então vejam aqui, ó. Eu tenho liga dupla aqui? Tenho, mas não é entre carbonos, é com O, ó, CO. Então essa cadeia é uma cadeia saturada. Aqui, ó, essa é uma cadeia fechada, é uma cadeia cíclica, tá? Mas ela é aberta? Não, não é aberta, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês que essa cadeia fechada aqui, tá? Ela simplesmente, ela tá aqui, tá, gente? Essa cadeia aqui, eu dei um exemplo aqui só para a gente classificar quanto a ideia da saturação. Então isso aqui é uma cadeia saturada, tá? Então é uma cadeia saturada. E aqui, gente, ó, a insaturação é quando eu tenho aqui, ó, uma liga dupla entre carbonos. Aqui, ó, uma liga tripla entre carbonos, insaturada. Se eu quiser dar um exemplo dali, ó, se eu desenhar, por exemplo, ó, essa mesma estrutura assim, ó, vejam que agora eu desenhei esse camarada aqui, ó, o ciclo propano, com 3 carbonos é um ciclo propano, dessa forma aqui, tá? É um desenho diferente. Em cada vértice eu tenho um carbono, beleza. Então eu tenho a mesma estrutura aqui. Então essa estrutura aqui também é saturada. Se eu quiser dizer que ela é insaturada, o que eu faço? Eu boto um outro traço aqui do lado para dizer que aqui tem uma dupla. Opa, aqui ela é insaturada. Então esse aqui é um exemplo de insaturada, tá? Homogênea ou heterogênea? Cuidado, aqui, para ser heterogênea, ela precisa ter um heteroátomo. São 3, oxigênio, nitrogênio ou o enxofre. São esses 3 aqui.
qualquer um desses três carinhas que estejam no meio da cadeia carbônica, que esteja entre carbonos, é que nem a história aqui, ó, da nossa liga dupla, liga tripla, tem que estar entre carbonos. Então, esses caras aqui, oxigênio, nitrogênio e enxofre, se estiver entre carbonos, eu tenho uma cadeia heterogênea. Então, aqui tem o oxigênio, mas não está entre carbonos. Então, ela é uma cadeia homogênea. Homogênea é quando eu só tenho átomos de carbono na cadeia, na sequência, na cadeia principal, tá? Aqui, por exemplo, ela é homogênea. Por quê? Olha só onde é que está o nitrogênio. Está lá no final, tá? Isso aqui não é um heteroátomo, tá, gente? O heteroátomo é um átomo que está interrompendo a sequência da cadeia. Então aqui ele é um heteroátomo, aqui ele é um heteroátomo. Aqui não é e aqui não é. Então todas as três cadeias aqui são homogêneas e essas duas aqui são heterogêneas, tá? Porque está entre carbonos o oxigênio, está entre carbonos o nitrogênio, tá? Assim como aqui está entre carbonos a liga dupla. Aqui não está entre carbonos, está entre carbono e um oxigênio. Então precisa ser entendido isso aí. Agora vamos falar da cadeia fechada, que eu dei um exemplo misturado aqui, né? Essa aqui é a cadeia fechada. Bom, no caso das cadeias fechadas, gente, cuidado, que é simplesmente parecido com aquilo ali, tá? Só basta que tenha, por exemplo, saturada ou insaturada. Olha, quando é que eu tenho insaturada? É quando eu tenho uma liga dupla. Eu acabei de mostrar aqui uma cadeia fechada, tá? Com uma liga dupla. Aqui é um ciclo propano, e aqui seria um ciclo butano, tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho uma liga dupla entre esses dois aqui, mas é fechada. Saturada ou insaturada. Agora vejam só, primeira classificação que a gente tem que fazer aqui, tá? Ela é similar a essa, que é essa aqui, né? Saturada ou insaturada é similar, é a mesma coisa, mas eu tenho que entender que há uma divisão aqui, ó, de dois grandes grupos nessa cadeia fechada. Quais são os grandes grupos, ó? Eu posso dizer que essa cadeia fechada ou cíclica, ela é alicíclica ou ela é aromática. Como assim? Aromática é quando eu tenho um anel aromático, um ciclo um benzeno aqui, tá? Esse aqui a gente chama de benzeno, tá? Então quando eu tenho um benzeno ou dois benzenos interligados aqui, que é o caso do naftaleno, eu tenho aqui uma estrutura com dois anéis benzênicos interligados, né? Então a gente diz que essa aqui é uma estrutura monocíclica, essa aqui é uma estrutura policíclica, só que com núcleos condensados. Eu posso ter aqui também, ó, com núcleos isolados, ó. Eu tenho aqui dois anéis benzênicos, polinuclear no caso, né? Só que aqui com núcleos isolados. Para a gente entender o que é o benzeno, né, gente? O benzeno, vamos imaginar assim, ó, se são 6 vértices, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cada vértice vai ter que ter um carbono. Esse anelzinho que eu tenho no meio aqui é porque existe, ó, uma liga simples, uma liga dupla, uma liga simples, uma liga dupla, uma liga simples, uma liga dupla alternada. Então vai haver alternância de simples dupla. E como cada carbono tem que ter sempre 4 ligações, né, covalentes, eu tenho 1, 2, 3. Então todos os carbonos aqui têm 3 ligações. Então todos esses carbonos terão que ter um hidrogênio. Todos eles terão um hidrogênio, tá? Devem ter um hidrogênio. Muito bem, deve ter um hidrogênio. Ok, e agora? Opa, aqui eu já botei. Agora é o seguinte, eu tenho aqui uma estrutura chamada de benzeno. Isso aqui, gente, é isso aqui, ó, tá? Por que a gente desenha esse anelzinho aqui, né? Depois mais adiante vocês vão entender o modelo de Kekulé, que ele simplesmente disse o seguinte, ó, que essas ligas aqui, ó, esses par de elétrons, tá? Ele tem uma movimentação dentro desse ciclo aqui. Então esse par de elétrons pode mudar, alternar de posição. Então quando ele chega aqui, ó, esse par de elétrons pula para cá, esse outro par de elétrons aqui se sente repelido e pula para cá. Então há uma alternância também aqui das ligações duplas aqui, tá? Exatamente pelas repulsões. Então como há uma modificação sempre atuante aqui das ligas duplas, né, de posições, foi desenhado esse modelinho aqui, tá? O Kekulé transformou isso aqui nesse desenho aqui. Então a gente chama isso de ressonância. O que é a ressonância? É a alteração aqui das posições do lugar da liga dupla, tá? Bom, vocês entenderam de uma forma geral, depois a gente vai entrar nesse contexto de construções de cadeias e tudo mais, e agora na próxima aula a gente vai começar com a nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, basicamente é isso aqui. Se vocês souberem essa estrutura aqui, não vão errar a questão de classificação das cadeias carbônicas. Até a próxima.